Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Bom, Pai bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Te damos graças em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Nós consideramos o ministério do Espírito Santo. Nós cremos nas manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo tem liberdade para manifestar a Tua glória e dar testemunho da verdade da Tua palavra. Eu creio no nome de Jesus, o Espírito Santo iluminando os olhos do nosso entendimento, nos revelando a verdade da Tua palavra, trazendo para nós a compreensão, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Pai, para a glória do Teu nome. Espírito Santo, glorifique a Jesus Cristo nesta noite. Seja exaltada a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz. Obrigado, irmãos, obrigado, equipe. Pai bom. Nós temos um bom Pai que cuida de nós. Ele tem cuidado de nós, amém? Deus é real. Deus é real. Ele habita no meio do seu povo. Ele se interessa por nós. Amém. Aleluia. Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Sabe, meus queridos irmãos, às vezes eu vejo alguns vídeos de pessoas fazendo bondade, não maldade, mas bondade. Pessoas quando se encontram com alguns trabalhadores, vendedores de pipoca no semáforo, na rua. E aí tem aquelas pessoas que chegam, eles têm um canal de vídeo que filma essas pessoas, e eles, em alguns vídeos desses, eles chegam nessas pessoas, abordam essas pessoas e perguntam para a pessoa quanto é, ou a mercadoria que ela esteja vendendo. Quanto é essa mercadoria? Quanto é essa pipoca que você está vendendo? A pessoa fala, R$3. Você tem quantas pipocas aí nessa caixa, nessa quantidade? Qual é a quantidade que você tem aí? Quanto é que o total delas que você vende? E a pessoa vai e compra aquela quantidade de uma só vez daquela pessoa, e aquela pessoa fica maravilhada, né? Ela fica emocionada, ela chora, ela agradece a Deus por aquela oportunidade dela ter vendido tudo de uma só vez. Às vezes é uma senhora idosa que está vendendo alguma mercadoria, e chega alguém bondoso assim e faz essa bondade com a pessoa, comprando o material de uma só vez, ou às vezes dando a oportunidade da pessoa fazer uma escolha de um bombom ou de alguma coisa assim, onde há um livro com um dinheiro, e a pessoa ela vai e faz a escolha dela. E aquelas pessoas, quando elas recebem, é como um milagre, né, que ela recebe, ela está na parada de ônibus, ela está no ônibus, alguma coisa nesse sentido. E me chama a atenção, amados, que são atos simples de bondade que tocam a vida das pessoas, que constrange aquelas pessoas, que abençoa aquelas pessoas. Atos simples de bondade, que muitas vezes nós precisamos estar, nós como cristãos, nesses últimos dias, nós temos visto como tem aumentado o número de pessoas miseráveis, de pessoas que trabalham nas ruas, debaixo de sol quente, seja no semáforo, seja na rua. E às vezes o Espírito Santo fala comigo sobre essas pessoas, e a gente tem que também estar se rendendo à voz do Espírito Santo para abençoar algumas dessas pessoas. Eu acho mais interessante abençoar essas pessoas que estão se esforçando em trabalhar de alguma maneira, ganhar o pão, do que essas pessoas que estão apenas pedindo para comprar um crack, para comprar uma droga, uma bebida que a gente encontra por aí. Não é verdade? Então, eu creio que a gente deve estar sensível também à necessidade dessas pessoas e podendo ministrar para essas pessoas, expressar a bondade de Deus para essas pessoas,
a gente não fechar o nosso coração. Porque às vezes a gente fica indignado com algumas coisas e acaba fechando o coração, porque alguns usam de alguns artifícios para fazer uso de drogas e de bebidas, né? E usar o nosso dinheiro que é santo, que é abençoado. Mas tem um outro aspecto que a gente tem que olhar também, graças a Deus, eu creio que aqui não tem ninguém que vende alguma coisa no semáforo, tem? Todo mundo tem seu emprego, tem seu trabalho, tem seu pão de cada dia. Então demos graças a Deus por isso, não é verdade? Nós temos que expressar a nossa gratidão ao Senhor. E eu creio que o Espírito Santo deixa a gente ver essas coisas para a gente ser grato ao Senhor. Pelo que nós temos, pela provisão de cada dia. Amém? Seja o que for que você tenha. Pode ser que você não tenha tudo aquilo que você gostaria de ter. Mas aquilo que você tem, você pode ser grato ao Senhor por isso. O irmão Rick Renner, ele ministrando naquele devocional, Pedras Preciosas, ele falando sobre o fruto do Espírito, ele fala do fruto da bondade e da fidelidade, da fé, né? O fruto do Espírito, da bondade e fidelidade, ele traz as definições, ele é um estudioso do grego, e ele sempre traz as definições da raiz para trazer para nós o entendimento da definição daquela palavra. Por exemplo, ele falando da bondade, que a bondade, né, essa palavra do original significa ser bom, bondade no sentido de ser bom para alguém. É um fruto do Espírito a bondade. A gente ser bom para alguém. Essa palavra também ela pode retratar uma pessoa generosa, uma pessoa de grande coração, uma pessoa liberal, uma pessoa caridosa com as suas finanças, uma pessoa doadora. E ele está dizendo que essa bondade, essa é uma característica da natureza de Deus. Amém? Então tem tudo a ver com a gente, ou não tem? Nós temos a natureza divina operando em nós, nós que nascemos de novo, e nós precisamos então expressar essa característica de Deus, os atributos de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Outro atributo que ele fala da fidelidade, que é o fruto do Espírito, e essa palavra fidelidade, ela é da mesma origem da palavra fé, pistes, que significa pistes, e fidelidade significa o quê? Uma pessoa que é fiel, né? A ideia que tem ali no fruto do Espírito, quando está falando de fidelidade, está falando de uma pessoa que é fiel, uma pessoa que é confiável, uma pessoa que é leal, uma pessoa que é inabalável. Ela retrata uma pessoa dedicada, uma pessoa confiável, segura, dedicada, constante e inabalável. Aleluia. Essa também é uma característica de Deus, o nosso Pai. Fidelidade. Amém? Lealdade. Uma pessoa confiável. Deus é de confiança, amém? Ele é constante, ele é inabalável. Aleluia. Esses são atributos de Deus, atributos do nosso Pai. E quando nascemos de novo, esses atributos, essa natureza passou a fazer parte de nós também. Então faz parte da nossa natureza. A gente ser bondoso, fazer o bem, a gente ser fiel. Apóstolo Paulo, ele exortou a Timóteo, lá na carta de Timóteo, ele falou: Timóteo, escolha para o ministério homens fiéis. Em 1 Coríntios capítulo 4, 2, ele diz, ele escreve também se exige dos dispenseiros que cada um se ache fiel. E ele diz que é necessário que um homem seja considerado dedicado, confiável, constante e inabalável. Ou seja, Timóteo, escolhe pessoas fiéis, escolhe pessoas confiáveis, pessoas que são dedicadas, pessoas que são constantes, pessoas que são inabaláveis. Então esse fruto do Espírito também faz parte da natureza eterna de Deus, o nosso Pai. Amém? É bom a gente meditar nessas coisas e quando você pensar sobre Deus, o seu Pai, você ter bons pensamentos de Deus, independente das circunstâncias. Deus, Ele é fiel, Ele é constante, Ele é totalmente confiável. Números 23, 19, na versão NVI, diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. E o próprio Jesus também, Ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja esse Deus poderoso, esse Deus imutável, esse Deus inconstante, constante, estável, inabalável. Essa é a natureza do nosso Deus, do próprio Deus. Aleluia. Eu estou trazendo isso para nós, para a gente lembrar dessas coisas, quando você querer ficar inconstante, inabalável. Amém? Você se abalar com algumas notícias, algumas coisas, você lembrar que Deus é fiel, você lembrar que você também é fiel, você também tem a fidelidade em você, é o fruto do Espírito, amém? Que você é uma pessoa constante, que você é uma pessoa equilibrada, que você é uma pessoa de confiança, amém, querido? Amém. Pense bem ao teu respeito, amém? E Atos 10, 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem. Aleluia! É para nós. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, ele não só curou os enfermos, ele não só expulsou os demônios, mas ele também andou fazendo o bem. A bondade é da natureza de Jesus Cristo. A bondade faz parte da minha natureza. A bondade faz parte da sua natureza. Amém? É uma das características da nossa nova criação. Então nós temos que nos lembrar disso. Eu sou bom. Deus é bom. Deus é bom. Eu também sou bom. Aleluia! Então isso não é arrogância, não é orgulho, não. Isso é a gente confirmar, estar de acordo, concordar com o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Deus é bom, eu também sou bom. Então, quando você pensar em entrar na carne, você lembra, Deus é bom, e eu também sou bom. Amém? Se Deus faz o bem, eu também posso fazer o bem. Aleluia. Levar a nossa mente para cativa a mente de Cristo, a mente da palavra. Deus é bom, eu também sou bom. Se Deus, o nosso Deus e Pai, Ele tem na sua característica, na sua natureza, a bondade, significa que Ele é um Deus generoso. Amém? Bondade, então, Rick Renner explica que bondade significa generosidade. Você pensa em fazer o bem para alguém e não para si mesmo. Amém? Essa é a natureza de Deus. É a minha natureza. É a sua natureza também. Amém? Pode acreditar nisso. Que a sua nova natureza, ela tem essa característica do fruto do Espírito, da bondade. Leia Romanos, vamos ler Romanos aqui na versão King James atualizada, Romanos capítulo 5. Isso aí é só para você ficar com a bondade de Deus. Não, perdão, vamos ver na revista atualizada primeiro. Almeida, revista atualizada, Romanos capítulo 5, no verso 1. Eu quero ir aqui devagarzinho para a gente estar absorvendo a palavra, recebendo a palavra como alimento. Que o Espírito ministrou para mim sobre esse texto, mais à frente. Eu fiquei meditando sobre isso. É muito bom quando o Espírito Santo traz para nós a revelação dessas características de Deus para nós. Deus quer nos moldar. Amém? Ele está trabalhando. Aquele que começou a boa obra da nossa vida, Ele vai continuar a realizar essa boa obra, até que nós sejamos aperfeiçoados e bem aperfeiçoados em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, no verso 1, amados, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Justificados. Essa agora é a nossa posição, de justos, amém? Sem culpa, sem condenação, aceitos diante de Deus. Essa é a nossa condição, justos, justificados, retos, andam em retidão. Essa agora é a nossa característica, mediante a fé. Essa fé que Deus nos deu, essa fé que veio por ouvir a palavra de Deus. A fé veio quando nós ouvimos, demos aquela devida atenção à palavra de Deus, quando alguém pregou o Evangelho para nós, e nós
demos a devida atenção a essa palavra, e essa palavra chegou não só na nossa mente, mas ela caiu no bom solo do nosso coração. E aí o Espírito Santo usou dessa palavra, que é a espada do Espírito, e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo final. Quando nós permitimos que essa palavra nos convencesse do pecado, aí nós nos arrependemos e confessamos Jesus como o Senhor da nossa vida, e aí então nós fomos justificados diante de Deus, mediante a fé que Deus nos deu também. Graças a Deus, porque Ele é bom, generoso, bondoso, misericordioso e compassivo é o Senhor. E aí, a partir dessa justificação, nós que éramos inimigos, agora nós temos paz com Deus. E ter paz com Deus não é apenas um sentimento de paz. Eu estou em paz, está tudo bem. Não, ter paz com Deus é ter um relacionamento com Deus. Ter paz com Deus é ter o Espírito de Deus habitando dentro de nós. O príncipe da paz. Isso é ter paz com Deus. Aqui diz que, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós temos paz com Deus. É mediante a fé no sacrifício de cruz de Cristo, da redenção de Jesus, por essa fé, por crermos na fidelidade de Deus na sua palavra, que nós cremos, recebemos esse sacrifício que foi o preço pago pela nossa vida. Esse sacrifício de Jesus, que é o único preço que poderia pagar pela minha vida e pela sua vida. Nós sabemos disso, mas é necessário ouvir isso, para a gente eternizar isso no nosso coração, honrar a Jesus Cristo por esse sacrifício e entender que por mais habilidade, por mais talento que você tenha, por mais capacidade humana, intelectual, racional, natural, por mais que nós tenhamos capacidades financeiras, não é isso que nos coloca diante do Senhor, justificados. Não é pelo fato de nós distribuirmos cestas básicas para os necessitados que nos habilita diante do Senhor. Não é pelo fato de nós lermos muita Bíblia, mas nós somos justificados porque nós aceitamos aquele sacrifício que era o único sacrifício para nos justificar. A justiça de Deus só poderia se cumprir quando aquele preço daquele homem, Jesus Cristo, o santo, o único, o digno de toda a honra e de todo louvor, Jesus, morreu por nós na cruz. Ele é o único digno. Amém? Isso é para quebrar, não é para desmerecer a nossa capacitação intelectual, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de realização de coisas. Não é para desmerecer isso, mas é para a gente reconhecer que tudo que somos e tudo que temos e onde estamos hoje é por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós precisamos nos lembrar disso, e nós precisamos pregar isso para as pessoas. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, você vê que os discípulos, os apóstolos, em todo o tempo, eles pregavam sobre Jesus. Para nós falar de Jesus é muito simples, é muito claro, porque nós temos um Espírito Santo hoje que iluminou o nosso entendimento, tirou as escamas dos nossos olhos e nos dá a compreensão sobre essas coisas. Mas o mundo não sabe quem é Jesus Cristo. Nós ouvimos quinta-feira aqui no culto de ensino, a Gabriela falando que lá no Japão eles nem sabem quem é Jesus Cristo. E nós sabemos, graças a Deus por isso. Então nós temos paz com Deus a partir dessa justiça que Deus providenciou para nós termos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus, não é um sentimento de paz, é a presença da natureza de Jesus Cristo que habita em mim, que habita em você. É pelo fato de Jesus habitar em mim e habitar em você, é que nós temos paz com Deus. Aleluia! É simples assim, mas necessário da gente meditar nessas coisas. E ele prossegue no verso 2 e diz, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé, não pelas nossas obras de justiça própria, não porque nós distribuímos cestas básicas, não porque visitamos orfanatos, mas porque nós tivemos fé no sacrifício de Jesus. E porque nós tivemos fé, nós tivemos acesso, ele diz, a esta graça na qual estamos firmes.
Graça porque nós não pagamos nada por isso. Recebemos de graça. E graça é um poder de Deus. E graça também é um favor imerecido para nós. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Então nós nos gloriamos nisso, na esperança da manifestação da glória de Deus. Naquele grande dia do arrebatamento, em que nós seremos arrebatados com Ele, nos encontraremos com Ele nos ares, e que está tão evidente o que o mundo está vivendo hoje, e nós temos que parar e ler a Bíblia e orar, e nos lembrar quem somos, o que temos, diante desse mundo caótico, diante das pessoas que estão sofrendo aí no sol quente, perecendo aí muitas vezes no semáforo, e nós estamos numa vida boa. Graças a Deus por isso. O Senhor mudou a nossa sorte. Amém? Nós estamos bem. Então nós obtivemos essa graça mediante a fé, a confiança. E fé é a gente perseverar, a gente ser constante. Aleluia. Permaneça constante, amado, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Não deixe sua mente ficar agitada com muitas coisas, com muitos pensamentos, com muitos problemas, com muitos questionamentos. Traga sua mente cativa à obediência da palavra de Deus. Traga sua mente cativa à obediência de que Deus, Ele é fiel. O seu Deus é fiel. Amém. O seu Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Mas é necessário que você permaneça, que você persevere, para que essas promessas se cumpram. Muitas vezes pessoas recebem profecias, já ficam todas agitadas, já querem que as profecias aconteçam de maneira instantânea. Se não, vou embora daqui, se essa profecia não se cumprir na minha vida, vá! Mas você precisa aquietar a tua alma, aquietar a tua mente, estar na posição que Deus quer que você esteja, para que essa promessa se cumpra na sua vida. A promessa, a profecia, ela tem um si, ela não é exata, ela tem um si. E às vezes a gente tem que perguntar, eu estou nesse si? Eu estou cumprindo o si para que ela se cumpra na minha vida? Ou eu vou deixar que essa profecia se dissolva sem se cumprir? Mas Deus, Ele é fiel para cumprir, se você fizer a sua parte. Amém? Deus é bom e Ele quer cumprir a sua parte na nossa vida. E é por isso que Ele tem cuidado de nós. Então o mundo jaz no maligno. Romanos capítulo 5, que ora na versão King James atualizada, eu vou ler para você. Aqui no verso 12, ainda, em Romanos 5 diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque, consequentemente, todos pecaram. Agora, irmãos, eu gosto desse versículo 12 aqui, porque eu gosto de meditar nesse versículo. Volte e meia, eu leio esse versículo. Você veja que ele diz que da mesma forma como o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo por um homem. E pelo pecado ter entrado no mundo, chegou a morte. Reinou a morte no mundo. Sabe o que eu vejo nesse texto aqui, irmãos? Muitas vezes, se você não vigia o teu comportamento, se você não vigia a tua conduta cristã, o pecado pode entrar na tua vida, na tua mente. O apóstolo Paulo diz em Efésios, não deis lugar ao diabo. Quando você dá lugar ao diabo, é uma porta de entrada para ele entrar na tua vida. E se o diabo entrar na vida da pessoa, ele entra no homem, como entrou em Judas Iscariotes, né? Entrou no coração de Judas e Jesus falou, vai e faça o que você tem que fazer, e ali pronto. Satanás tinha entrado em Judas. Então o pecado, quando ele entra na mente humana, quando há permissão do homem para que ele entre, ele vai entrar naquele homem, ele vai entrar naquela vida, e aquilo vai se multiplicar na sua família. É o que eu vejo. Às vezes coisas estão desorganizadas na família, estão em desordem, porque alguém não vigiou o seu comportamento, não vigiou o seu relacionamento com Deus. Nós estamos em paz com Deus.
Mas se você abriu a brecha, deu a oportunidade para o diabo entrar na sua vida, você que é o sacerdote, que é o valente da sua casa, você que é a mulher de cristã, de oração, de comunhão com o Espírito Santo, talvez seu marido não seja convertido, você é a sacerdotisa do lar. É contigo que Deus fala, é através de você que o Espírito Santo vai interceder, vai orar e vai trazer a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. É você que tem que ficar atenta no local de vigia, na torre de vigília, em oração, em intercessão, guardando a sua mente, guardando a sua família em oração. Da mesma forma, o homem, o varão, falo do varão, não é porque eu sou machista, misógino, como está na moda agora as palavras, não é porque eu vejo na Bíblia que Deus ele trata com os patriarcas. Deus ele chamou Abraão, primeiro ele falou com Abrão e não com Sara. Ele falou com Adão e não com Eva. Ele falou com Noé e não com a mulher de Noé. Que não é o nome da mulher de Noé? Não sei. Mas eu vejo Deus falando com os homens, e Ele tratando com os homens. E a palavra de Deus diz que quando o pecado entrou no homem, e aí esse pecado gerou a morte. Veio morte para a família. Veio morte para a humanidade. Você está comigo, irmão? Então nós somos responsáveis em guardar o nosso jardim. Nós somos responsáveis em guardar a nossa casa, em guardar a nossa família. Aquilo que nós sofremos são consequências das nossas atitudes, porque Deus é bom, Ele é inabalável, Ele é constante, Ele não é inconstante, Ele não é bipolar. Deus não está de bom humor hoje de manhã e de mau humor de noite, Ele é constante. Amém. Aleluia. Ele é de confiança, você pode confiar em Deus. Você pode confiar na sua palavra. Amém? Então, quando eu paro nesse texto e vejo que a morte, ela reinou, diz os versos seguintes. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, quando existe a lei, aquela lei é infringida, quando existe aquilo que você conscientemente sabe que não deve fazer, e fez, e contrariou a vontade de Deus, se rebelou, transgrediu a palavra, você está infringindo em pecado. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles, toda a humanidade foi contaminada por causa de um homem que errou. Por isso nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, alinhando a nossa mente, alinhando o nosso espírito na palavra de Deus, recebendo a exortação da palavra, as instruções da palavra, para não desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, para não sairmos do centro da vontade de Deus. Porque quando se sai da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, às vezes fica um pouco difícil de resgatar. Sabe? Fica difícil de resgatar pessoas que tomaram outras decisões contrárias à palavra de Deus. Elas passam por um processo de mente entorpecida, mente cauterizada, que elas não conseguem mais enxergar a verdade das Escrituras, a revelação das Escrituras, a clareza das Escrituras, porque os sentidos ficaram embotados. Nós vemos aí, na mídia social, muitos cristãos desviados, que se intitulam pregadores da palavra de Deus, mas eles pregam segundo seus próprios interesses, segundo sua própria vontade, querem atualizar a Bíblia para satisfazer o seu ego, para satisfazer os seus interesses pecaminosos. Existem até pessoas que criaram Bíblias inclusivas, porque elas querem que essa Bíblia alcance ou atenda aos seus interesses. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, nós somos pequenininhos. Somos nós que temos que nos render, nos submeter ao autor e consumador da fé. Nós temos que nos submeter a essa palavra que é fiel. Nós temos que nos submeter a esse Deus que é bom, esse Deus que é fiel. Nós temos que submeter a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos conceitos, as nossas formas de ver as coisas. É preciso ver as mesmas coisas.
Porque daqui a pouco a gente se esquece disso e já está desviando do caminho. Então a gente precisa trazer a nossa mente para a palavra e cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, para a gente não cair em transgressão e abrir uma porta para o inferno entrar na vida. Então, amados, eu vejo isso acontecendo com pessoas, e eu vejo isso que, quando a gente erra, eu pessoalmente, quando falho em algum ponto também, parece que é como se você tivesse dado passos para trás. Em vez de você estar continuando dando passos para frente, você está dando passos para trás. Porque o teu sentido fica embotado e você fica com dificuldade de compreender o que a Escritura está falando. Você exige mais de você, mais esforço. Aí você tem que jejuar, você tem que orar para recobrar aquela clareza da palavra que você estava caminhando tão bem. Vocês já perceberam isso? Eu passei por isso. É como se a gente retrocedesse. Aí você está ali na Bíblia, você está fluindo bem na palavra, está chegando com muita clareza, você está indo bem, mas se você cometer um deslize, aí te dá uma freada. Você perde o fluxo daquilo que estava acontecendo na sua vida espiritual, de crescimento, de clareza, de revelação da palavra de Deus. Então, quando essas pessoas, elas pecam, elas deixam que entre o pecado, a mente dela fica entorpecida de maneira que ela não consegue mais nem compreender a palavra. E nem aceitar o que as pessoas, não aceita as exortações, não aceita os conselhos, não aceita as admoestações, porque os sentidos ficaram embotados. Então a palavra de Deus ela é clara, ela diz que quando o pecado entrou no homem, o pecado trouxe a morte, e a morte é a morte espiritual. E a morte espiritual é aquele afastamento de Deus. Você estava indo tão bem com Deus, você estava caminhando tão bem com Deus, você estava fluindo bem com Deus. As revelações estavam chegando instantaneamente. A palavra você lia, abria a Bíblia, uau, como está fácil de ler. E aí começa a ficar pesado. E aí começa você a ficar distante da palavra, aí começa a andar mais na carne, mais na alma, mais nas emoções, do que uma vida no Espírito. Não é assim, irmãos? Então a Bíblia, ela é boa para nos instruir sobre essas coisas e nos trazer à memória que nosso Deus é bom. Nosso Deus, Ele é fiel. E nós podemos contar com Ele. No verso 15 diz, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Graças a Deus por isso. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, que afetou toda a humanidade. A transgressão de Adão afetou toda a humanidade. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Não somos nada sem Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos de falar de Jesus Cristo para as pessoas. As pessoas pensam que conhecem Jesus Cristo. Elas apenas têm uma informação histórica de Jesus Cristo. Elas apenas veem uma imagem de um Jesus Cristo num crucifixo, mas elas não conhecem Jesus Cristo. Nós, aqueles que nascemos de novo, conhecemos Jesus Cristo. Se de fato andarmos nele, o Espírito está em nós, nós temos paz com Deus. E não é apenas um sentimento, uma sensação de paz, mas significa que eu estou num relacionamento afetivo com Deus. Aleluia! Eu estou em paz com Deus. Eu estou num bom relacionamento com Deus. Glória a Deus! Você está num bom relacionamento com Deus? Você medita na palavra de dia e de noite, como nós lemos semana passada. O meditar na palavra nos faz estar em paz com Deus. O orar em línguas nos faz lembrar que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Aleluia! E ela renova a nossa mente também. O meditar na palavra de Deus, li um salmo agora de manhã, li um texto agora, deu uma lidinha meio-dia, depois dou uma lidinha à noite, aquele mesmo versículo bíblico, e ficar meditando o que esse texto quer dizer. Aleluia! Sabe? Isso é a gente colocar a nossa mente ocupada com a palavra de Deus. Amém? Tirar da nossa mente as preocupações com esse mundo, as ansiedades, as agitações. Basta cada dia o seu mal, já disse Jesus.
Nós precisamos estar focados, atentos à voz do Espírito Santo, com a mente ligada no Senhor, para fazermos o bem, para sermos guiados pelo Espírito Santo e praticar o bem em qualquer lugar que nós estejamos, para expressar a natureza do nosso Pai. Não é pregar uma religião evangélica, cristã, mas expressar a natureza que agora está em nós, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Ele fala então, no verso 16, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva ocorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Maravilhoso é o nome do Senhor, porque quando você acredita em Jesus Cristo, quando você confessa Jesus Cristo, você se torna justo, justificado, inocente diante de Deus. Independente de qual seja a sua transgressão. Pode ter sido a transgressão mais horrenda, mais horrível. Não é verdade? Por isso que transborda essa graça, enquanto um pecado de transgressão, de rebeldia, de rebelião contra a palavra, trouxe morte a toda a humanidade, um só ato de justiça de Deus, um só ato de graça de Deus, ele traz para todo aquele que nele crê e confessar Jesus, para qualquer que seja a sua transgressão. Não existe pecado imperdoável. Glória a Deus, pela sua graça e bondade. Pode ser a transgressão mais horrível que você tenha cometido. Não existe. O Senhor pode te alcançar com uma graça mediante a fé em Jesus Cristo, te perdoar, o sangue de Jesus te purificar, te arrancar do império das trevas, te transportar para o reino do Filho do seu amor, te colocar na posição de justo, de reto. Você não vai ser mais justo do que o que você é só você reconhecer a natureza, é só você reconhecer que você já tem a paz com Deus. Aleluia! E você reconhece que tem a natureza de Deus operando em você, isso já te deixa como essa posição de justiça. Você pode se achegar a Deus, ao teu Pai, que Ele é bom, e você pode confessar os seus pecados, você pode chegar diante dEle sem medo, sem culpa, sem condenação, porque Ele te vê como justo, como filho. Você não precisa ficar envergonhado. Se você pecou, se você errou por algum motivo, em alguma área da sua vida, você pode confessar o seu pecado, e Ele é fiel e justo, diz a palavra, para perdoar o seu pecado e para lhe purificar de toda iniquidade. Aleluia. Como essa palavra é maravilhosa. Você saber de 1 João capítulo 1, verso 9, se não me engano. Que Ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, constante, Ele é justo, para nos perdoar. Ele já nos perdoa de pronto. E nos purifica com o sangue de Jesus, de toda iniquidade. Purifica significa que liberta você daquilo que te aprisionava. Queridos, eu sei que nesses últimos dias, Satanás ele vai investir forte, como está investindo contra os jovens, contra as pessoas que não têm Cristo. E mais contra a igreja também. Pessoas que antes eram cristãs, eram cantores cristãos, que hoje decidiram cantar para o mundo, decidiram se desviar, decidiram entrar em outra identidade, porque ouviu a sugestão do diabo. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia. A Bíblia não diz para nós acusarmos, apontarmos ou repudiarmos essas pessoas. Ela diz para nós, cuidado com a sua vida. Vigie para que você não caia também. Porque o príncipe deste século, o príncipe desse mundo, e o mundo jaz no maligno, ele está aí em derredor, buscando a quem tragar, para derrubar também. Então nós não temos, amados, que julgar, condenar qualquer ministro que está pecando. Nós julgamos a doutrina. Esse tipo de ensino eu não aceito. É isso. Mas oramos e intercedemos pela misericórdia do Senhor, para que chegue revelação, chegue luz para aquela pessoa. Porque nós estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. O rei está voltando, irmão. Não dá tempo mais de ficar com infantilidades, com criancices, com besterol.
Vamos ter uma vida madura, uma vida ligada em Deus, firme na palavra, firme em Jesus. Aleluia. É tempo de meditar na palavra, é tempo de se render ao Senhor, é tempo de jejuar, é tempo de orar. Muitas vezes nós não estamos exercendo o nosso sacerdócio de igreja para mudar a circunstância no nosso Brasil. Muitas vezes nós estamos aceitando tudo como está acontecendo, corrupção, liberação de aborto, ideologia de gêneros, liberação de drogas, essa avalanche pecaminosa que está vindo contra o Brasil, e nós como igreja estamos confortáveis. E nós precisamos nos unir como igreja. Como igreja, nós temos que nos reunir, temos que reunir em oração, temos que nos reunir em jejum, temos que buscar a presença do Senhor. Nós não precisamos esperar chegar à perseguição, nós não temos que esperar que os pastores sejam presos, ou que crentes sejam presos, ou que as portas da igreja sejam lacradas. Nós não precisamos esperar isso acontecer para você começar a buscar o Senhor. Nós precisamos exercer a nossa autoridade. Nós precisamos nos importar, nos lembrar, nós somos filhos de Deus, nós temos a natureza de Deus, nós temos a vida de Deus operando em nós, nós somos aqueles que temos a paz com Deus, nós temos um relacionamento com Deus. Se nós somos aqueles que temos a paz com Deus, somos aqueles que podemos nos achegar a Ele sem ter medo de ser fulminado. O pecador não pode se achegar a Ele, mas nós podemos, sem sermos fulminados. Tudo que tem se levantado, irmãos, é contra a palavra do Senhor. Nós precisamos abrir os nossos olhos, igreja. Não é apenas um movimento social, não é apenas o progresso da humanidade, não é apenas a liberação da humanidade, é um levante do espírito do anticristo que está sobre a face da terra contra a palavra do Senhor. Ou nós como igreja nos despertamos, acordamos para a palavra de Deus, ou nós vamos ficar assim, anestesiados, preocupados com o nosso umbigo, sem nos dedicar à vida que Deus quer que a gente se dedique como igreja. As pessoas vão ver a expressão da bondade de Deus através da minha vida e da sua vida. Elas precisam ver a expressão da misericórdia de Deus, da compaixão do Senhor, através das nossas vidas. Isso só vai acontecer quando nós nos rendemos ao Senhor e permitir Ele reinar na nossa vida. Ele governar a nossa vida. Amém? Então o verso 16 disse lá, né? Por muitas transgressões Ele trouxe justificação. E olha o verso 17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Então a morte ainda está reinando no Brasil, no mundo. A morte ainda está reinando sobre a vida de algumas pessoas. Ela está reinando, a morte espiritual. Ainda há uma grande quantidade de pessoas mortos espiritualmente que não conhecem o nosso Deus, que não conhecem a bondade do nosso Deus, não conhecem a natureza do nosso Deus. Glória a Deus pela palavra da fé, glória a Deus pelo rema, porque no rema nós aprendemos sobre os atributos de Deus, o caráter do nosso Deus, que Deus é bom. No rema nós aprendemos que não é Ele que coloca enfermidade em ninguém, não é Ele que traz morte para ninguém. Aleluia. E não só aprendemos isso com a nossa mente, mas temos a revelação disso no nosso espírito. Amém? E é mediante essa revelação no espírito, sobre esse versículo 17, enquanto eu orava, que o Senhor ministrando isso no meu coração, que eu estou compartilhando essa palavra com vocês. Se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muito mais, graças a Deus, aqueles que recebem, somos nós, de Deus, a imensa provisão da graça. Oh, aleluia. Amados, a gente nem entende essa imensa provisão da graça. Quando você ouve um testemunho, igual a Gabi falou aqui quinta-feira, daquele japonês, que por ele ouvir uma sugestão maligna na sua mente, daqui a pouco ele estava achando que ele era o próprio demônio. Satanás estava dominando a mente dele, a vida dele, colocando que ele era o próprio demônio. Mas chegou a revelação, chegou a imensa graça de Deus, porque
foi a imensa provisão da graça. A imensa provisão da graça. Como é que você vai tirar da mente de uma pessoa de que você não é um demônio, você não é Satanás, você é uma criatura de Deus e que se você crê em Jesus, confessar Jesus, você é filho de Deus. Isso não é por argumento, é pela imensa provisão da graça de Deus que chega dentro do coração da pessoa, explode a luz de Cristo, ilumina o entendimento da pessoa e chega para ela a revelação. Existe Deus. Um Deus que é bom, que é misericordioso, que é compassivo, que é fiel. É por essa imensa provisão da graça que chega até nós a revelação da saúde divina que nos pertence. Então, amados, quando chega essa revelação de saúde divina te pertence. Ei, você é filho, saúde divina te pertence. Ei, você não precisa ficar nessa escravidão porque saúde divina te pertence. Quando chega essa revelação, pela imensa provisão da graça, é que você, uau! Não tinha como eu simplesmente me tornar filho de Deus. Eu não me torno filho de Deus por fazer bondade. Eu não me torno filho de Deus por dar cestas básicas para as pessoas. Foi uma imensa provisão da graça, que tirou as escamas dos meus olhos, que abriu o meu coração, o véu saiu do meu coração. A palavra de Deus diz que aquele povo judeu da lei, quando o véu é tirado do coração deles, aí então eles recebem a revelação de Jesus Cristo. Nós temos a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós temos a revelação de que existe um Deus que é real, que é o Criador dos céus e da terra, e que não é ideia de homens e que não é uma religião. Nós temos essa revelação pela imensa provisão da graça e da dádiva da justiça. E por nós termos essa imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, o presente da justiça, que nos tornou justos, inocentes diante de Deus, aí ele diz, nós reinaremos em vida. A morte não reina mais em nós. Nós podemos reinar em vida. Reinar em vida, amado, não é só no pensamento material, financeiro, de receber, ser próspero. É mais do que isso. Através, ele diz, reinar em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo está envolvido em tudo. Jesus Cristo está envolvido na sua paz. Jesus Cristo está envolvido na sua salvação. Jesus Cristo está envolvido na sua justiça. Jesus Cristo está envolvido na sua provisão. Jesus Cristo, por intermédio dele, você reina em vida. Em vida. Agora. Não é pela nossa habilidade natural, não é pela nossa capacidade intelectual, irmãos. É por isso que você tem que toda a honra, toda a glória ao único que é digno de receber, Jesus Cristo. Não como um discurso religioso, mas um discurso que reconhece e que tem a revelação de que eu sou o que sou hoje por causa de Jesus Cristo. Eu tenho o que eu tenho por causa de Jesus Cristo, porque eu estou nele e ele está em mim. Reinarão em vida. Então, amados, a natureza do pecado reinava a morte. Essa é a natureza terrena. Colossenses capítulo 3, no verso 5 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Faça morrer a sua natureza terrena, irmão. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo diante do Senhor, do altar do Senhor. Apresente a sua mente para ser transformada. Amém? Confie apenas em Jesus Cristo, na sua palavra, no Espírito Santo de Deus. Amém? Se esvazie de si mesmo. Se esvazie da sua autossuficiência. Abomine na sua vida a soberba da vida, o orgulho, a vaidade, os ciúmes, as comparações. Aleluia! Deixa aquele que começou a boa obra na sua vida continuar, meu irmão. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode receber essa palavra apenas no campo da sua mente como uma informação.
Mas se você ouvir o Espírito Santo nessa noite, você vai chegar na revelação que eu tive. Uma revelação que eu não tenho como passar para você, se não for pelo Espírito. Pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos chama para pregar a palavra, mas quem vai convencer, quem vai ensinar, quem vai abrir os teus olhos é o Espírito Santo de Deus. Quem vai te tirar de uma situação e te colocar em outra situação é o Espírito Santo de Deus. É a forma como você ouve o Espírito Santo de Deus. É a forma como você considera o que o Espírito Santo de Deus está falando. E Paulo fala aos Colossenses: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, sensualidade. Essas sugestões da sensualidade, de ser sensual, de ser sedutor, de ser sedutora, de se envolver com essas pessoas que têm até uma linguagem que não existe na gramática brasileira, mas criaram uma linguagem neutra. Essa linguagem não existe. A partir do momento que você se rende a uma linguagem, a um comportamento, a umas, como se diz, ciladas de Satanás. Sutilezas. São sutilezas, querido. Não seja menino. Não seja imprudente. A palavra de Deus diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Amém? Rick Renner, ele fala que a serpente, quando ela entra no ambiente, ela vai ali, ó. Ela está fazendo, ela chega naquele campo, primeiro ela faz uma observação do lugar. Ela é prudente. Ela já não entra, não. Ela vai observando o ambiente. E a Bíblia diz: seja prudente como as serpentes. É que a gente vê na serpente, já pensa logo no diabo. É serpente animal. As características do animal serpente que Deus criou. De ser prudente, de avaliar o ambiente. E sábio, né? Que diz também. Então ele fala: paixão lascívia, faça morrer essa natureza terrena. O desejo maligno, os desejos impuros, os desejos da sua carne, pela impureza, pela imoralidade. Você tem uma carne, e a sua carne te atrai para os desejos impuros, os desejos malignos, os desejos de maldade, de falar mal das pessoas, de semear discórdias, de destilar o veneninho. Sabe, querido? Nós temos essa natureza carnal, terrena, que temos que lidar com ela. Senão você reina em morte, não reina em vida. Os que recebem o dom da justiça, os que recebem o dom da graça, é que reinam em vida. É você andar nessa novidade de vida, aliançado com Cristo, é que você reina em vida, contra as circunstâncias, contra as situações. Aí ele fala aqui, desejo maligno e a avareza. A avareza que é a ganância, que é a idolatria. Então, a pessoa avarenta era totalmente distinta de Deus. A característica de Deus, nós começamos, é o quê? Bondade. E o que significa bondade? Generosidade. A avareza é justamente o contrário. É a ganância de querer só para si, de querer só acumular. Essa palavra avareza, no original, ela diz que é o desejo ávido de ter mais. Cobiça. Cobiça, o significado da palavra cobiça no português é desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias, ambição. A cobiça pode acabar com algumas amizades, vontade intensa de conseguir algo, obstinação. Você está comigo aqui, irmão? Você veja que uma palavra dessa, se você se ligar, uma palavra dessa, ela pode jogar você para o inferno. Um sentimento desse, obstinação. A avareza, ela é a obstinação. A avareza, ela é idolatria, diz a palavra de Deus. Se você focar a tua vida apenas na avareza, apenas na cobiça, apenas nos teus interesses egoísticos, você cria uma idolatria. E você se distancia de Deus. Você está aqui, irmão? Que essa palavra não chega apenas como informação, mas ela chega como revelação dentro de você, para você entender o que você precisa abrir mão dentro de você.
que você precisa ser sincero diante de Deus no momento de oração e falar: Senhor, eu não quero que a avareza domine a minha vida. Eu não quero viver em função da cobiça, obstinado em querer mais e mais e mais, e pensar só em mim mesmo. Mas eu quero me render a ser como Cristo, porque Cristo vive em mim, e Cristo, por onde passava, Ele fazia o bem. E não é fazer o bem para mostrar a Deus, ou para mostrar para o pastor, para mostrar para a igreja: olha, eu estou fazendo bem, hein? Veio aqui como eu sou bonzinho. Não é isso. É com o coração diante do Senhor. Amém? Então, reinar em vida, irmãos, é mais do que adquirir bens, não é? Às vezes a gente fala: eu nasci para reinar em vida, glória. Você já pensa na lancha, no jato, né? A lancha, o jato, já pensa nos hotéis, nos resorts. Glória a Deus, eu nasci para reinar em vida. Mas o reinar em vida, irmãos, é não só prosperidade pessoal, mas é com o propósito de manifestar a bondade de Deus. O reinar em vida é a gente manifestar a natureza que rege a nossa vida. Reinar em vida é você poder manifestar a presença de Deus com bondade simples. Entende? Você fazer uma honra à pessoa, você sabe que isso é tão reinar em vida. Aleluia. Eu fui surpreendido por uma pessoa que me presenteou com um momento. Você sabe que eu medito em Deus em todo o tempo, em todas as coisas. E depois disso eu fiquei pensando nisso. Isso é reinar em vida. Não é pelo que a pessoa me ofereceu. Foi um momento. Um café. Com a minha família. Com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha neta. Nós, só nós. Aí eu parei ali e falei: meu Deus. Mas não pensando no que eu estava reinando em vida por estar desfrutando daquilo, mas pensando na ação daquela pessoa em realizar aquilo, em proporcionar algo para alguém. Então, a atitude daquela pessoa em fazer algo para você se sentir bem, isso é reinar em vida. Ela está expressando a natureza de Deus, a bondade de Deus, de querer ver você bem, de querer ver você desfrutando do que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo? Então, quando você é movido por esse Espírito do Senhor, de bondade, de generosidade, você está expressando Deus. Você está fazendo bem a uma pessoa, e aquela pessoa está sendo beneficiada. De repente ela pode até pensar: nossa, eu estou reinando em vida, eu estou bem. Aí, porque não chegou a revelação para ela ainda. Mas quem está reinando em vida é aquela pessoa que deu, que cedeu, porque a Bíblia diz que dar é melhor do que receber. Então, quando nós temos algo de bom para dar, algo de bom que nós vamos ofertar a alguém, a nossa vida, o nosso tempo, ou seja, um presente, uma honra, sabe, amados? Quando você faz isso para alguém, você está expressando a bondade de Deus, porque Deus é assim. Deus, ele enviou Jesus para expressar a bondade dele por nós, o amor dele por nós, a misericórdia dele por nós. Não tínhamos como nós nos tornarmos justos, não tínhamos como nós nos tornarmos filhos, mas Deus, ele vai e envia Jesus para nos alcançar. Essa é a expressão da bondade, irmão. E é maravilhoso que eu tenho testemunhos aqui dentro da igreja de pessoas que exercitam essa bondade, não só comigo, mas com outros irmãos. De acolher ao irmão, de socorrer ao irmão, de estender a mão para aquele irmão que está passando por alguma necessidade, por alguma... Você entende? Do irmão se compadecer e querer ajudar. Isso é maravilhoso, isso é igreja, isso é reinar em vida. É essa revelação que nós precisamos ter e muitas vezes nós não temos. É verdade que existem aquelas pessoas que são cobiçosas, que querem só para si. Mas tem que chegar a revelação para a pessoa, para entender: ei, você não tem que ser uma pessoa cobiçosa. Você tem que ser uma pessoa que está disponível para dar. Entende? Sabe, irmãos, o diabo, ele não quer que você exerça essa bondade. Então você
porventura, se você estiver fazendo bem a alguém aqui, Satanás vai colocar na mente de alguém, para que isso? Isso é bajulação, isso é paparico, isso é o diabo, irmão, o diabo não faz bem para ninguém. O diabo não dá sugestão de você fazer bondade para ninguém não, irmão. Então a gente precisa, já está no nível de maturidade, de discernir quando é Deus que está falando e quando é o diabo que está falando. Amém? Deixa a pessoa fazer o bem. Amém? Vai orar, ver se é isso mesmo. E se for bajulação, deixa que Deus vai consertar a vida do irmão. Aleluia! Agora, o que a gente não pode é condenar alguém que está fazendo bem. A gente não sabe qual o efeito daquela bondade, não é? Nós participamos do Verbo Conectar. E as pessoas que estavam ali são as pessoas que estão interessadas, nós estamos entendendo, nós estamos interessados no crescimento da igreja. Nós estamos interessados na comunhão da igreja. Nós estamos interessados em pessoas se conhecendo, pessoas estabelecendo amizade, vínculos. Entende? Esse é o propósito do Verbo Conectar. Às vezes a gente renuncia a estar em casa, fazendo uma outra coisa, mas a gente vai lá para a gente estar envolvido com os irmãos, tendo aquele tempo de brincadeira, de bate-papo, de comunhão, de conversa, fazendo bem, às vezes, para alguma pessoa que não pode, não tem uma outra pessoa na família. Sabia? Oferecendo uma oportunidade de comunhão. Expressando Deus. Expressando Deus ali na rua, para as pessoas verem, nossa, que comunidade é essa que esse povo está ali, tão envolvido nesse momento de lazer, de piquenique. Queridos, deixa eu ser bem sincero, que eu gosto de ser sincero com você. Você precisa quebrar essa casca da resistência, do não vou, do não quero, do não posso, estou com preguiça. Quebra isso, irmão. Quebra isso. Renuncia essas coisas que amarram a tua vida, que prende a tua carne, na fadiga, na carne. Entende, amado? Ser cristão, às vezes, é você se desprender. Ser cristão é renunciar o seu descanso, a sua folga, a sua vontade. Amém, querido? É isso. Se fosse o seu chefão lá da empresa, falar, ou você vem ou você vai ser demitido, você estava lá cedinho. Mas Deus não é assim, amado. Deus não faz assim conosco. Deus, Ele quer depositar em nós a sua bondade, o seu amor. Ele quer que nós tenhamos experiências de bondade, de expressão da sua natureza. Ele quer que a gente se importe com os perdidos. Ele quer que a gente se interesse pelas almas que estão indo para o inferno. Ele quer que a gente se interesse. Ele não vai obrigar. Ele não vai colocar o pé no seu pescoço, obrigando você a fazer a bondade. Deus não vai fazer isso, Ele é bom. Ele traz a palavra para trazer a revelação para você. Ele usa pessoas para te fazer o bem, para você ver, olha como Deus é. Eu estou falando para você. Pessoas para me fazer o bem, para falar, quebra um pouquinho mais esse coração e seja mais bonzinho. Amém? Graças a Deus que a boa obra que Ele começou na minha vida, Ele não parou. E eu não deixo Ele parar. Atos de bondade. Atos de bondade. Atos de generosidade de Deus. Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão. Porque a pessoa tem a natureza de Deus. Ela tem a bondade de Deus operando na vida dela. Só isso, irmão. É só isso. Que Deus quer que eu e você deixe acontecer. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Não é para você mostrar para outro irmão que você é mais bom do que o outro, que você dá mais bens para o outro do que ninguém dá. Não é para mostrar para outro irmão que você honra o pastor, enquanto você está falando mal, tem outro que está honrando. Você entendeu? Não é para isso. Deus sabe, Deus conhece todos nós aqui. Nós todos estamos expostos diante dEle. Aleluia. Amém. E Ele está trabalhando para a gente ser um com Cristo. O mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Isso é unidade. Não é só me dar bem com o meu grupinho, com o meu departamentozinho, com meus irmãozinhos. Não, unidade é estar em Cristo fazendo o bem. No mesmo pensamento, no mesmo sentimento da palavra, na mente de Cristo. Reinar em vida é desfrutar dessa natureza de Deus. Expressar a natureza de Deus.
agir com bondade, com generosidade. Isso é reinar em vida. Aleluia! Reinar em vida era exercer a autoridade contra as doenças, contra as enfermidades, contra as circunstâncias. Chegou a circunstância, você está reinando vida. Você não se deixa abalar, a sua emoção não fica desequilibrada, você não fica um louco, cheio de ansiedade, cheio de preocupação. Você está reinando em vida. Eu tenho domínio sobre a situação, eu tenho controle sobre isso daqui. Eu tenho um Deus que é fiel, eu tenho um Deus que é bom, eu tenho um Deus que já visitou esse dia, Ele já visitou o dia de amanhã, Ele já proveu essa situação. Isto é reinar em vida. Aleluia! É nesse nível que Deus quer a gente. Reinar em vida. Não é só ostentar, não. Reinar em vida é desfrutar. Chegou pressão, eu estou reinando em vida. Eu exerço autoridade contra as circunstâncias, contra as pressões. Eu exerço domínio próprio, eu tenho equilíbrio. Você é fiel, você tem a fidelidade. Fidelidade é constância. Constância, constância, constância. Aleluia! Desenvolvendo esse fruto do Espírito. Constante. Aleluia! Amém? Exercendo domínio sobre a situação. Em nome de Jesus. Isso é reinar em vida. Aleluia! Deus quer que a gente reine em vida. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus pela tua palavra, Pai. Obrigado por luz, por entendimento, por revelação da tua palavra. Obrigado, Pai, porque a tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o que lhe apraz. Ela vai continuar trabalhando na mente, no coração, trazendo entendimento, trazendo revelação do reinar em vida, nos impulsionando a termos atos de bondade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te dou graças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saiba, queridos, que são coisas simples. Não precisa ser rebuscada. São coisas simples. Atitudes simples. Atitudes simples. Só se deixar levar pelo Espírito Santo. Aleluia. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Não se importa com quem vai te criticar, com quem vai te julgar, com quem vai falar mal de você. Ore pela pessoa para que chegue revelação. Porque é necessário chegar a revelação, irmão. Entendeu? Quando chegar a revelação, aí a pessoa vai entender. O seu comportamento, o comportamento da outra pessoa. Uma vez no trabalho, eu ali, alegre, sorridente, cheio de paz. Eu vendo assim uma atitude de uma pessoa, mas eu estava olhando com olhos espirituais para aquela pessoa. No meu entendimento, eu estava assim, aquela pessoa está chegando à salvação. E olhando para ele rindo. Ele, sua vida é muito boa, né? Eu tenho Jesus. Se incomodou com o meu riso. Se incomodou com minha alegria. Porque a pessoa está opressa, ela vai se incomodar com a sua alegria. Vai se incomodar com a sua paz. Porque o príncipe da paz habita em mim. Aquele que foi ungido com o óleo da alegria habita em mim. Amém. A alegria é um fruto do Espírito. Eu vou reinar em vida quando o fruto do Espírito se desenvolve em mim, dia após dia. Até ser dia perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. O melhor de tudo é quando chega a revelação dentro do nosso coração, no nosso espírito. Enquanto eu orava, o Senhor estava me trazendo isso no espírito. Reinar em vida. Não é o que você usufruiu, não é o que você recebeu. É o que aquela pessoa expressou para você. Isto é reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida.
Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida. Eu só sei até aqui o refrão. Meu chamado não é louvor. Eu nasci para reinar em vida. Eu nasci para expressar a vida de Deus. Eu nasci para expressar a bondade de Deus. Eu nasci para expressar a fidelidade de Deus. Eu nasci para expressar o amor de Deus. Eu nasci para por onde eu passar, eu fazer o bem, curar os enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Eu nasci para reinar, reinar em vida. Eu não nasci para fazer a minha vontade, para viver obstinado nos meus próprios interesses egoístas. Eu nasci para reinar em vida. Reinar sobre as circunstâncias. Para ser um abençoador. Aleluia. Chegou a revelação? Eu nasci para reinar em vida. Pai, obrigado porque eu nasci para reinar em vida. Nós nascemos para reinar em vida. Obrigado pelo bálsamo. Obrigado pelo bálsamo que cura. Obrigado pela essa unção manifestada. Obrigado por derramar essa unção da graça, da paz, do teu amor, do testemunho do teu Espírito Santo que toca a nossa vida, Pai. Oh, Pai, obrigado pelos nossos olhos iluminados. Obrigado. Obrigado porque nós conhecemos o Deus vivo. Obrigado porque nós temos paz com o Senhor, nós temos Jesus. Obrigado pela revelação de Jesus. Obrigado, Pai, pelo livre acesso que temos à Tua palavra. Ah, obrigado, Senhor. Só o Senhor é digno de receber a honra, o louvor, toda a adoração. O Senhor é digno, Jesus. Ah, obrigado, Pai. Obrigado porque eu nasci para reinar em vida. Eu nasci para reinar em vida. Eu nasci para reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar. Aleluia, aleluia. Ana, quando